E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sediarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém. Agora vamos ler o texto em Lucas, ou Mateus, quer dizer, 24. Mateus 24, versículo 24, não, Mateus 23, estou errado aqui. Mateus 23, está do lado aí, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Quem achou, diga amém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Fala, amém. Pai, fala conosco, traz a tua luz, a tua revelação para nossos dias, para este momento, para esta hora, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós lemos dois textos, eu fiz questão de ler, para você ou para nós entendermos o coração de Deus diante ao quadro que o mundo está vivendo. Talvez tem pessoas que pensam que Deus ele está alegre por ver o sofrimento das pessoas. Talvez pode passar pela cabeça de alguém que Deus não faz nada, e até está como aquela pessoa que diz assim: bem feito, merece isso. Talvez a pessoa pense que nós temos um Deus assim. Deus já se revelou através do seu Filho Jesus, para nos mostrar a intensidade do seu amor por nós. Como que Jesus nos ama. Como que Deus nos ama. E Deus é um Deus justo. E como Ele nos ama, Ele também deu para nós o livre-arbítrio, a liberdade de escolher os caminhos que nós devemos seguir, como que nós devemos viver, qual é a maneira que nós devemos viver. Deus deixou para nós escolher e ensinou a maneira correta. E você vê que Jesus, diante do seu povo, ele chora, ele expressa o sentimento por ver o povo que vai rejeitá-lo, o povo que vai recusá-lo.
Recusar Jesus é recusar os seus ensinamentos, é recusar a sua palavra. Então Jesus veio, como João disse, para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então essa rejeição demonstra o lamento de Deus. Porque nós vemos um mundo que está indo de mal ao pior. E Deus se lamenta, porque não é do desejo de Deus isso. Não é da vontade de Deus isso. Principalmente do seu povo. Família sendo destruída. Família sendo acabada. Filhos, esposos, mulheres, tantas destruição. Mas não é esse o projeto de Deus. Não é esta a vontade soberana de Deus. E Deus, diante desse quadro, Ele lamenta. Ele não fica alegre. Então você vai ver Jesus chorando. 2 vezes você vê Jesus chorar. É na morte de Lázaro, porque ele viu a consequência que a morte trouxe, a tristeza que a morte trouxe ao ser humano. Segundo a psicologia, a pior dor que a pessoa sente é a perca de um ente querido. É a mais tristeza. Então aqui alguém já perdeu alguém, sabe o que eu estou falando. A tristeza que a morte traz. Então, diante daquele quadro, Jesus também chorou. Porque Jesus, ele chora com quem chora. Então, quando Jesus vê o nosso sofrimento, o seu sofrimento, ele não vê com alegria. Ele vê com tristeza. Mas por que ele não muda, então? Ele não é um poderoso? Por que ele não muda o quadro? Porque não depende dele. Só. Depende da resposta do homem. Depende da decisão da pessoa para com ele. Porque ele não vai invadir uma casa, uma família, um coração. Não. Mas ele está sempre tentando, sempre intervindo para tentar mudar o quadro. Mas depende da reação ou da disposição da pessoa em atendê-lo. Então você vê Jesus chorando porque ele sabe a consequência de quem rejeita ele, de quem não dá ouvido à sua voz. Em Salmo, parece que é 81, Deus se lamenta pelo povo de Israel, dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse. Então não depende de Deus, depende do povo ouvir. Por que eles não estão ouvindo? Eles estão ouvindo, mas não estão obedecendo, ou não estão dando ouvido aos conselhos de Deus. Por isso, eles sofriam. Se o meu povo me ouvisse, se Israel desse ouvido à minha voz, eu abateria os seus inimigos. Mas o meu povo não me quis. Pode ler. Ao lamento de Deus, é o povo dele, mas ele não pode forçar o povo a obedecer. Ele não pode forçar o povo a fazer o que ele quer, mas o que ele quer é para o bem deles. Mas se a pessoa entendesse que o que Deus está pedindo é para o seu próprio bem, porque Deus não precisa de nós, Deus não depende de nós, Deus vai sempre ser Deus, você que vai mudar. Então Deus vê o povo e já prevê Jesus, o sofrimento que vai vir. E veio. A profecia se cumpriu. Jesus já viu a queda, o sofrimento. É igual quando você vem, mãe ou pai aqui, vê um filho desobediente, vê um filho que não obedece o pai, que não
não sujeita, você já vê que o final dele não vai ser bom. Mas você não pode intervir, você vê. Imagine Deus. E Jesus falou, vós sendo dos maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai. Deus é bom. Então Jesus, diante daquela rejeição, ele sabia que ia ter, ele ficava triste. E ele demonstrou chorando. Às vezes você até mesmo rejeita a palavra de Deus. Então Jesus também, nesse versículo que nós lemos em Mateus, ele fala, ó Jerusalém, quantas vezes, então houve várias tentativas da parte de Deus. Quantas vezes eu quis, quantas vezes Deus quer abençoar, Deus quer mudar o quadro, Deus quer mudar a vida da pessoa, mas ela não ouve. Ela não dá ouvido à voz de Deus. Ela não obedece o que Deus fala. Não é Deus, está vendo? É a resistência da pessoa em querer viver da maneira que ele acha que dá certo. Há um padrão de Deus para nós. E um dos mais importantes é a santidade. Há um padrão de Deus para a sua casa, para a sua família. E se a sua casa não vive nos padrões de Deus, a sua casa fica deserta. A sua vida não fica boa. Jerusalém, Jerusalém. Jesus está lamentando. Hoje talvez ele pode estar lamentando sobre nós. Está vendo o seu sofrimento, está vendo a circunstância que você está vivendo, mas você não ouve, mas você não dá ouvido, não muda, não tem aquela disposição de mudar. Aqui que Deus fala nesse salmo, eu entreguei vocês aos desejos dos seus corações. Ok, então viva da maneira que você quer. Consequência. E viver, o mundo está vivendo da maneira que eles querem, mas e a consequência? Olha como é que está aí no mundo. Tecnologia cada vez melhor e o ser humano cada vez pior. Parece que é um contraponto. Cada vez melhor a tecnologia e cada vez pior o ser humano. Por quê? A tecnologia avança e o homem atrasa. Mas por quê? Porque está confiando mais nas máquinas. Deixaram Deus de lado, abandonaram o Senhor, não tem Deus como padrão mais, e aqui a consequência é essa, destruição, falta de paz, falta de alegria, casamento destruído, mas Jesus está aqui, para a glória a Deus. Jesus quer mudar a sua história, irmão, Jesus quer mudar o quadro da sua vida, Jesus quer que você seja uma pessoa melhor. Levanta a mão e adora o Espírito Santo. A palavra é dura, mas vai mudar você. A resistência. Quantas vezes eu quis. Aí Jesus usa a metáfora. Proteger vocês. Como a galinha protege os seus pintos debaixo das suas asas. É uma metáfora para a gente entender a vontade de Deus, o que Deus quer fazer. Mas o povo não quis ouvir. Olha o que ele diz. Mas tu não quiseste. Está no versículo 37, finalzinho. Eu quis proteger vocês como uma galinha. Deus quer proteger a sua casa, querido. Deus não quer deixar o demônio entrar lá. Deus quer fazer o que fez com Jó, colocar uma cerca. Mas depende dele não, depende de você para ele fazer isso. Depende de Deus não, porque da parte de Deus está tudo bem. Depende da sua atitude, da sua decisão para com a sua casa, para que ele possa entrar e possa guardar essa casa. Porque se Deus entrar lá, eu quero ver quem entra depois.
Quero ver qual o demônio que vai ter a ousadia de entrar. Quando ele bater na porta, quem que ele vai encontrar? Não vai, porque Deus já está lá. O padrão daquela casa é Deus. Aquela casa adora a Deus, aquela casa está com Deus, aquela casa obedece a Deus, aquela casa ouve a voz de Deus, aquela casa clama por Deus, a oração naqueles quartos, a oração naquela casa, a jejum naquela casa, há um padrão de Deus naquela casa, e a casa, bendito é a casa, a família, a nação, cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Levanta a mão e adora Jesus, irmão. Deus quer guardar você. Deus quer proteger você. Deus quer te guardar das calamidades deste mundo. Deus quer preservar a sua alma. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Deus não quer ficar feliz com o seu sofrimento. Pensa que Deus está alegre, não. Você vai ver muitas vezes na Bíblia Deus falando isso. Deus falou para Moisés. O que Deus falou para Moisés? Moisés devia ter um questionamento dentro do coração dele. Sem ele saber que era o escolhido de Deus, que uma pessoa que é escolhida, ela não aceita a circunstância que vive. Você vê que Deus sempre escolhe pessoas que não aceitam. Deus escolheu Gideão, porque é o único que estava questionando. Moisés também é aquela pessoa que não estava aceitando. O seu povo está sofrendo no Egito, o senhor não faz nada. E Deus vem com a resposta. Eu tenho visto, Moisés, atentamente, meu povo, o sofrimento, e tenho ouvido o seu clamor. Às vezes ele questionou a Deus acerca de que Deus está ouvindo. Deus ouviu, mas que chega o tempo de Deus. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, eu desci para livrá-los. Agora chegou o tempo de Deus. E eu quero profetizar que esse tempo vai chegar para você também. Esse cativeiro vai ter fim. Esse sofrimento vai ter fim. Essa decepção vai ter fim. Esse problema vai ter fim. Porque Deus vai intervir. E quando Deus intervir, ninguém, nem tem faraó, não tem demônio, não tem invejoso, não tem um sistema do mundo que é capaz de impedir ele de agir na sua vida. Mas ele vai agir. Confia, porque o tempo de Deus vai chegar para você. E se não é agora? Então chegou o tempo. Respondendo a Moisés, eu creio assim. A resposta de Deus vem, mas quando nós não damos ouvido, porque a pessoa pode obedecer, mas obedecer é diferente do que sujeitar. Você pode obedecer, eu posso falar para você, irmão, você tem que vir no culto, você vem, mas eu mando fazer uma coisa que tu não faz. Você veio, me obedeceu, mas não me sujeitou a mim. Não, pastor, isso eu não faço, não. É assim ou não é? Ele obedece, mas não se é diferente. Mas Deus quer alguém que se sujeite a Ele. Que seja como Cristo. Seja feito a tua, não a minha vontade. Sua vontade não interessa, em vontade de Deus é que tem que prevalecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas por quê, pastor? Porque a dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É um resultado melhor do que a sua. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Orando essa manhã, Deus trouxe esse texto. Quantas vezes eu quis. Por que Deus falou isso para mim? Será que Ele fala por falar? Não. Ele falou porque eu estou tentando. Eu estou agindo. Mas não está tendo resposta. Não está tendo resposta do outro lado. Eu enviei profeta, enviei tanta gente para falar. Quanta gente já passou nesse altar aqui? Quantas mensagens você já ouviu e não mudou nem um pinguinho ainda? Quantos anos você está na igreja?
Será que o problema está em Deus ou está na sua acepção da palavra? Você tem que examinar, irmão. Deus é poderoso para mudar qualquer quadro. Não há problema em Deus de mudar as coisas. Mas Deus está encontrando, às vezes, resistência. E Deus não vai invadir. Ele está à porta aí. Se alguém ouvir a minha e abrirá, aí eu entro. Aí eu faço alguma coisa. Então Deus está lamentando com o povo dele, mas serve para nós também. Você vê que há uma repreensão nesse texto, que Deus está confrontando os religiosos. Você pode ler o capítulo todo, que você vai encontrar Deus só repreendendo, mas repreendendo. Não acha que Deus está com raiva, repreendendo, não. Deus está repreendendo com amor. O desejo é que eles mudem. O desejo é que eles se dão uma nova posição, como fez os homens de Nínive, quando ouviu a mensagem de Jonas. Você vê que Deus mandou uma mensagem que ia destruir aquele povo. Olha que mensagem dura, porque o pecado era tão grande, a maldade daquele povo é tão grande, que Deus decide, mas antes de fazer, Deus dá uma oportunidade. Então Deus está sempre dando oportunidade. Você vindo na igreja, vindo no culto, você pode não acreditar, mas é uma oportunidade que Deus está dando. É uma oportunidade que você tem. Cada culto, cada palavra que você ouve, veja isso como uma oportunidade de Deus. Porque muitos disse Jesus que queriam ouvir e não puderam. Muitos olhos foram fechados e não puderam ouvir. Puderam ver o que vocês estão vendo. Então vamos aproveitar as oportunidades de Deus. Então Nínive entendeu que Deus estava dando uma oportunidade, e a resposta deles foi qual? Gente, vamos proclamar um jejum. Olha a posição deles. Jonas não mandou ele fazer isso. Deus também não mandou. E eles eram um povo desviado, mal, cruel. Eles eram tão cruel que Jonas não queria ir lá. Jonas queria que Deus matasse ele mesmo. Mas Jonas sabia que se eles se convertessem, Deus ia perdoar. Por isso que Jonas não quis ir. Então, quando Jonas prega e fala que Deus vai destruir aquele povo se posiciona num jejum, oração, humilhação. E o que Deus faz? Mata mais. E olha o que eles falaram: vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos clamar, vamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Aí a mudança aí. Quem sabe Deus? Olha que resposta que Deus ficou alegre. Aí Deus não destruiu mais aquele povo. Uma geração foi salva. Jesus falou deles. Jesus disse: os ninivitas levantarão no juízo e julgarão essa geração, porque eles se converteram com a mensagem de Jonas. E vós não se converte com a minha. Eu sou muito maior do que Jonas. Jesus estava bravo com aquela geração, estava indignado com aquele povo. E não conseguia enxergar que era uma oportunidade que Deus estava dando para eles. Aí o que Jesus fala? Agora a sua casa vai ficar deserta. Uma casa vazia. Uma casa vazia. Satanás vem. Logo após Jesus, o inimigo vai vir de trincheira e vai arrancar os filhos que estão dentro de ti. Olha a crueldade. Isso aconteceu. O general Tito entrou em Jerusalém, matou muitos judeus, e mulheres grávidas, eles abriam a barriga e arrancavam o filho lá de dentro, cumpriu na risca, 40 anos depois. Mas por quê? Porque não entenderam a oportunidade que Deus estava dando a eles. Tem muita gente sofrendo, mas não era plano de Deus. Deus está emitindo mensagem, Deus está falando, Deus está divertindo, mas a pessoa não tem isso como um aviso. E
e continua a mesma coisa. Não há uma resposta, não há uma atitude, não há uma disposição de mudança, não há nada. Sai daquela porta e continua a mesma, como se não houvesse nada. Aí pergunta, por que Deus não me muda? Não vai mudar não. Não é Deus não, é você. Para ele não tem problema não. O problema está sendo é você, resolve você. Ó. Porque se você resolver aí dentro, por fora tudo será resolvido. Jesus disse, limpai o inteiro, para que o exterior seja limpo. Para a glória a Deus. Para dura essa palavra. Mas é essa mesmo. Amém, gente? Vocês não quis. Olha aqui que a consequência de quem rejeita a mensagem, rejeita o aviso, ou não entende a oportunidade. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, você retirar até que vocês conheçam. Aí Jesus falou, até que vocês reconheçam, até que vocês entendam, até que vocês se posicionem. Jesus disse aqui, ó, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que diga, até que bendito é o que vem no nome do Senhor. Até que reconheça que eu sou o Senhor. Eu falei isso no começo do culto. Até que você reconheça que Deus é o Senhor, sua casa ficará vazia. Sua casa vai ficar deserta. Sua casa ficar deserta é perigo. Lá no versículo que nós lemos em Lucas, o que aconteceu? Os inimigos te cercarão de trincheira. Satanás sabe, irmão, que a casa está vazia. A casa está deserta. E a Bíblia diz que ele pega quantos demônios? 7 pior. E fica a situação daquela pessoa fica melhor ou pior? Melhor ou pior? Como é que a pessoa fica cada vez pior? Que vida com Deus é essa que você não melhora, só fica cada vez pior? Prova, tudo bem. Diversidade é bem, mas diversidade é por fora, por dentro não. Por dentro é a paz do Senhor, por dentro é confiança, por dentro é fé. Agora, se por dentro tu não tem paz, tem problema com Deus. Porque Paulo e Sila dentro do cárcere cantaram. Cristãos morreram queimados louvando a Deus. Porque por fora tinha tribulação, mas por dentro estava Deus vivo, estava o Espírito Santo, que dava suporte, que dava condições, que dava coragem, que dava ousadia, que dava intrepidez, que dava força, fazia o que eles não podiam. O Espírito Santo estava ali para ajudá-lo. Abaixorebaço e defácia. Porque o Espírito Santo é para essa hora, irmão. A hora do sofrimento, Satanás fica irado, porque você levanta a mão e adora a Deus, mesmo diante de tanta coisa errada, diante de tanto sofrimento, dentro de tanta calúnia, fofoca, inveja, tanta coisa, você diz, glorificado seja o nome do Senhor na minha vida. Você não fala outra coisa. Porque você sabe que o maior está com você. Há uma convicção dentro de você, há uma certeza dentro de você, e você sabe que Deus está com você. Aí você não vai ficar com, como diz o mal do século, deprimido, oprimido, até com desejo de suicídio. Crente, não tem algum problema. Eu não posso aceitar um crente deprimido. Eu não posso aceitar um crente oprimido por muito tempo. Hein? Não pode, ó.
Ou senão a Bíblia está errada. Cadê a paz que Jesus disse que o mundo não tem, mas nós temos? Cadê ela? Ela está do lado de fora, então vamos pôr ela para dentro. Não pode ficar por fora. Mas como que ela vai entrar, pastor? Quando eu dar ouvido à voz de Deus, quando eu receber e aceitar a sua mensagem, quando eu realmente ter Ele como Senhor da minha vida, essa paz reinará dentro de mim. Agora, se você é aquela pessoa, aquele crente que faz o que você quer, esquece, meu filho. Anda para onde você quer, faz o que você bem entende, que dá na sua telha, não. Jesus não é seu Senhor, não. Você é o Senhor da sua vida. Então você não espera mudança. O quadro não vai mudar. Depende de Deus, depende da sua disposição em aceitar a voz dEle, em receber a palavra dEle. Aí eu garanto que a sua casa vai mudar. A sua casa não ficará deserta. A sua vida não vai ser uma terra seca, árida. Deus vai fazer alguma coisa por você. Você crê nisso ou não? Então você vê que todo o tempo Deus está convidando o homem. Sempre Deus está convidando o homem. Está ou não está? Sempre é Deus está chamando o homem. Olha que Deus maravilhoso. Ele não precisa, mas Ele faz. Ele precisa de mim. Se eu não quiser pregar, quem perde? Eu não vou pregar mais, Deus vai falar, e daí? Quem vai perder é você, querido. Ah, mas eu não vou vir na igreja mais, e daí? Dessa cadeira Deus pode fazer crente. Foi o que João falou. Dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fica falando que é crente, não. Mostra pelos seus frutos. Porque falar até papagaio fala, meu querido. Aí João pega pesado. O machado está posto na raiz das árvores. Olha que é a mensagem de João. Preparando o caminho para o mestre. A mensagem foi boa ou não? Raça de víbora. Já pensou você chegar na igreja e falar isso? Eu sou a víbora. Imagine, eu não vou querer nem voltar mais. O pastor me chamou de víbora, de cobra. Mas foi isso que João falou lá. Ele não falou para a prostituta, não. Falou para os religiosos. Você vive de aparência, raça de víboras. Sabe o que é a víbora, irmão? Não ficar falando que é filho de Abraão, não. Desde essa pedra, Deus pode suscitar filho, machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir fruto, será cortado. Produza frutos dignos de arrependimento. O que é arrepender? É aceitar a voz de Deus e mudar. Isso é arrepender. Se a palavra de Deus não te muda, então tu não teve um arrependimento. Se a palavra de Deus não mudou o seu comportamento, é porque ela ainda está fora. Porque o dia que ela entrar dentro de você, eu garanto que ela vai te mudar. Porque ela muda, ela é viva, ela é eficaz. Se ela entrar no coração, tu nunca mais será uma pessoa, a mesma pessoa. Agora depende de você abrir ou não. Então a resistência desse povo, quanto mais ele resistia, mais o coração deles endurecia. Porque quanto mais você resiste ao Espírito Santo, à voz de Deus, ou à mensagem de Deus, mais você fica resistente a Deus. A chegar um tempo que só Deus sabe que o Espírito Santo não tem como agir. Aí você já está por si mesmo condenado. Não tem como mudar você. Você não vai aceitar mais nada. Ninguém pode falar qualquer pessoa. Pode vir o maior pregador deste mundo aqui nesse altar, que tu não vai dar ouvido a ele. Porque o coração já endureceu a tal ponto que não está mais disposto a ouvir mais ninguém. Quantas pessoas já estão dispostas a não ouvir mais ninguém? Ela não é. Ela não quer conselho, não quer mais ninguém, não. Ela quer viver da maneira que ele acha.
Mas pergunto, melhorou ou piorou para ele? É só fazer a pesquisa, vamos ver se melhorou. Tem um crente desviado aí, pergunta, a vida sua está melhor depois de sair da igreja? Faz a pesquisa. Ah, melhorou 100%, eu duvido. Pode ter melhorado por fora. Porque dinheiro o diabo dá. Conforto o diabo dá. Mas paz ele não tem. O que Deus dá, ele não pode dar. Porque ele não tem isso. Então, irmão, vamos atender a Jesus, vamos. Então, Jesus está sempre chamando. Deus é um Deus tão amoroso. O braço dele está aberto. A galinha, ele faz uma metáfora da galinha. Fica algum pintinho do lado de fora? Fica. Pode ser uma galinha pequenininha, garnizé. Mas a asa dela abre. Tampa todo mundo, não fica ninguém de fora. Pode ser fraco, pode ser forte, ninguém fica de fora. Está protegido por ela. Que as asas de Deus te protejam. Proteja a sua casa. Proteja a sua família. Pois debaixo das suas asas tu estarás seguro. Salmo 91. Você debaixo da proteção divina, irmão, você está protegido. Uma vez o pastor Marco Feliciano, pregando, ele disse, eu lembro, onde que é o lugar? Ele disse, perguntou a Deus, Deus respondeu. Qual é o lugar mais seguro da terra? Aí Deus disse para ele, o centro da vontade, você está na vontade de Deus, você está no lugar mais seguro da terra. Porque você está fazendo o que Deus quer. Se você está obedecendo a Deus, você está protegido por Ele. Sua casa está protegida por Ele. A igreja terá protegida por Ele. Porque está debaixo da vontade dEle. Então, Deus está sempre fazendo. Jesus estava andando. Jesus viu a multidão. E a Bíblia diz que Ele deu um convite. Qual foi o convite? Vinde a... Qual? Todos que estão... Mais o quê? Mais o quê? Que eu vos... Sabe como é que Deus quer? Agora, se a pessoa não vem. Se ela não vem. Se ela fica em casa. Se ela não disponibiliza a vir. Não é ele que tem que ir, ela que tem. Mas que jeito que ela está? O que é sobrecarregado? O que é uma pessoa sobrecarregada? Tem problema que sobrecarrega a gente. Tem ou não tem? Hein? Quem tem problema aí, levanta a mão. Se não tem, eu tenho um montão para te passar. Você riu, né, irmão? Hein? Se não tem, eu tenho vários. Estou querendo doar alguns. Alguém quer receber? Pastor, estou sem problema, então vamos dividir o cargo aqui, irmão. Vamos um bocado meu aí. Né, Júlio? Então, sobrecarregada é a pessoa que está com um problema que supropõe a força dela, sobrecarregou. Ela não tem como carregar aquilo. E Jesus convida, vem que eu te ajudo. Vem que eu te concedo graça para tu. Vem comigo que eu te... Sabe o que é jugo, irmão? Jugo era aquela cangalha que coloca no boi. Entende? Quem já viu aqueles dois bois juntos? Então, ele é jugo. Então, você está com o teu, quem vai do outro lado? Jesus. Vai contigo carregando. Fica muito mais leve para você. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus! Cansaço. Quem aqui já ficou cansado ou está cansado hoje? Ah, estou cansado de falar com esse garoto, hein? Cansado de falar com esse tal. É cansaço. Todos que estão cansados. Está cansado? Vem comigo que eu vou te ajudar. Você não vai falar mais, deixa eu falar agora. Estou sentindo a presença dele aqui. Deixa eu falar, porque quando eu falar, eu resolvo. Quando eu falar, vai acontecer alguma coisa. Porque quem está falando agora sou eu. É Deus é que transforma a pessoa, não é você. Deixa Deus falar por você.
Você fica falando, igual um tagarela, mas deixa, cala a boca e deixa eu falar. Tem igual um tagarela aqui. Nossa Deus, só uma que teve coragem, duas. Mas até o senhor lá falou, meu Deus, 90 anos. Vocês têm com vergonha de falar, né, irmão? Parece até que eu estou pregando para aquele negócio azul ali. Eu vou pregar para ele, talvez até ele. Fala, e nada muda. Vai mudar quando você parar e deixar Deus falar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Porque a voz de Deus, ela muda qualquer pessoa. Martelo que esmiuça a penha. Fala, glória a Deus. Estão cansados, sobrecarregados, mas o quê? Oprimidos. É pessoa oprimida, irmão? Há demônios aí. Pode vir também. Mas depois tem outra coisa que ele fala. Qual que é? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos... E depois o que tu faz? Toma agora o meu jugo. Agora você vem e resolve o seu problema. Quer para quem te quer, né, irmão? É assim? Só vem resolver o problema e ó. Não. Toma agora o meu jugo. Porque eu não quero só resolver. Eu quero que você permaneça abençoado. Leva o abençoador com você, irmão. Não fica atrás de bênção, não. Leva o abençoador, que a bênção vai junto. Pega o meu fardo. Qual é que é o fardo dele? Vou explicar rapidamente, deixa eu ver a hora. Dá tempo. O que é o fardo? Qual é que é o jugo? Lá em Israel tinha vários mestres. Vários o quê? Então, cada mestre tinha sua turma, tinha seus alunos, ou seus discípulos. E Jesus era um mestre. Então, todo mestre, os discípulos que estavam aprendendo com aquele mestre, estava com o jugo daquele mestre. Estava sobre o jugo daquele mestre. Tinha que estar sobre a direção daquele mestre. Então, não era só chegar e aliviar a carga, era também para continuar. Debaixo do jugo do seu mestre. Ou seja, aprendendo com ele. Aí a sua vida vai mudando. A sua vida vai transformando. Aí ele vai completando a obra. Fala glória a Deus. Fala glória a Jesus. Então, irmão, a palavra de Deus é muito clara. Se não houver obediência, como que Deus vai fazer? Então, é o povo de Deus que aqui está. Jesus está falando é com o povo de Deus. Que havia uma rejeição dele. Salmo 81, que a pastora leu, é o povo de Deus. Ah, se o meu povo, Jesus está reconhecendo, é o meu povo, mas eles não me ouvem. Você é uma pessoa de Deus, irmão. Ouve a voz de Deus, pelo amor de Deus. Deus quer mudar a sua casa. Deus quer fazer você uma pessoa melhor. Agora, Deus não pode fazer a sua vida melhor se Ele não fazer você melhor. Não pode mudar fora se não mudou aí dentro. Muda o seu jeito. Muda a sua maneira de ver as coisas. Muda a sua maneira de pensar que as coisas têm que ser do seu jeito. Não, há um padrão divino. Há um jeito que Deus já estabeleceu. Se não entrar no crivo dele, ou no que ele falou, não tem jeito. Não podemos brincar. Quando Jesus falou isso aqui, ele está falando pelos religiosos. São religiosos. O que é religião? É coisa externa. Eles mudavam só por fora. Jesus falou limpar e mas o interior. A falta de obediência, a falta de sujeição, a falta de humildade. Aí, como é que vai mudar isso? A pessoa ora, mas na hora de agir, como é que ela age? Como é que vai mudar isso? Não é? A pessoa ora para mudar alguém, depois chega lá, joga fora tudo que orou, por causa das suas atitudes.
Por que as pessoas queriam ficar perto de Jesus? Por que as pessoas notaram que Jesus era diferente dos escribas? Era quem pregava, é alguém que ensinava como quem tem autor? Mas por quê? Assim, porque Jesus vivia o que pregava. Ele pregava com a vida e com a palavra. Quem vive o que prega, ele tem autoridade para falar. Agora, quem não vive o que prega, ele fala, mas ninguém dá ouvido. Aí você descobre porque ninguém dá ouvido a você. Eu falo, pastor, mas não adianta. Você fala, mas demonstra com as suas atitudes. Não é só falar. É demonstrar com a sua atitude o que você fala. Agora, na hora de demonstrar, como é que você age? Então, não há autoridade, não há mudança, não há transformação desse jeito. Mas Jesus quer mudar. Jesus não quer a sua casa deserta. A sua casa tem um morador. E esse morador se chama... Fica de pé nessa noite. Vinde a mim, todos que estão cansados. Só quem está cansado, levanta a mão. Alguma coisa. Está cheio de gente cansada. Sobrecarregado. Quem está sobrecarregado, levanta a mão. Pastor, o negócio está forte. 220. Oprimido. Agora pegou. A escada como é que vai descendo? Oprimido. Pastor, não estou não, é? Só Deus sabe. Já deu vontade até de se matar e não sabe, né, irmão? Quem aqui já teve pensamento de morte aqui? Levanta a mão. Eu já tive, irmão. Pastor, mas eu sou ser humano. Já tive. Pensamento só, graças a Deus, né, irmão? Mas não ficou por muito tempo, não. A vida chegou de novo. Né? A vida vai chegar aí também. Né? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância.